Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui para uma reflexão na palavra de Deus. Eu sou o pastor Rogério da Costa, de São Paulo. Você gostando dessa mensagem, não esqueça de enviar para os seus contatos e dar um clique nesse canal, se inscrever. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos abordar um tema muito curioso, o surgimento do anticristo. O mundo está sendo preparado para receber um líder mau, iníquo, ímpio, sem misericórdia, sem piedade, que vai mandar no mundo todo por um certo período de tempo. Mas antes de dominar o mundo todo, um povo que tem aliança com Deus pelo sangue de Cristo aqui na terra, vai receber um poder tão grande da parte do Senhor Jesus que vai receber um corpo transformado, um corpo de glória. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E todos nós subiremos juntos para encontrarmos com o Senhor nas nuvens. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas vamos meditar aqui esse líder mau que está chegando. Eu quero tomar como base 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 3. É a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Capítulo 2, o versículo 3 diz assim: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Que Deus possa nos trazer luz e revelação nessa palavra. O anticristo, como é um título desse homem, aparece com vários títulos na Bíblia. Ele é chamado de besta, que sobe do mar. Ele é chamado de chifre pequeno. Ele é chamado de anticristo. Ele é chamado de homem do pecado, de iníquo, de filho da perdição, de rei com rosto feroz. Eu vou te dar alguns significados vindo do grego. A palavra anticristo tem dois significados. O que quer tomar o lugar de Cristo e também o significado, aquele que se opõe a Cristo, luta contra Cristo, é contra Cristo. Quando ele também é chamado de besta, besta vindo do grego é ferion, aquele que machuca, aquele que fere, aquele que despedaça, estraçalha, não tem dó de nada, de ninguém, não se compadece. Nele não existe misericórdia. Mas quando ele é chamado de iníquo, significa aquele que não tem lei. É aquele que veio para que não haja lei, impor o desrespeito, o descumprimento em todo tipo e qualidade de lei de Deus. Ele é o iníquo, ele é o sem lei. Quando a Bíblia chama ele de homem do pecado, significa que o nível do pecado irá transbordar numa medida tão alta com o reinado do anticristo, como nunca houve na terra. Ele vai trazer grande pecado, trazer o povo para grandes pecados diante do eterno Deus. Mas também quando ele é chamado de filho da perdição, tem uma exegese importante aí. É que nos dias dele, o maior número de pessoas será condenadas, irão para a perdição. Nunca houve, nem haverá tantas pessoas para se perderem como nos dias do império do anticristo. Agora, o que a Bíblia nos mostra é isso, que o inimigo,
ele nunca cria, ele sempre copia, ele faz réplicas, ele faz pirataria. É por isso que existe hoje uma trindade santa, bendita e augusta, constituída de Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja Deus. E nos últimos dias, os dias do anticristo, virá uma trindade maligna, conforme Apocalipse capítulo 13, constituída de dragão, primeira besta que sobe do mar e segunda besta que sobe da terra. O dragão é o antideus, a primeira besta que sobe do mar é o anticristo, e a segunda besta que sobe da terra é o falso profeta, é o anti-Espírito Santo. Interessante que se o anticristo é a primeira besta que sobe do mar, águas na Bíblia são povos. E águas na Bíblia também é uma situação oscilante, insegura. É uma situação de águas. Então entende os estudiosos de escatologia, que é estudo do porvir, dos acontecimentos futuros, que o anticristo emergirá de um cenário político. Não é o caso do falso profeta. O falso profeta é que a segunda besta, ele sai da terra. Terra fala de firmeza, de segurança, de estabilidade. O falso profeta vai surgir de uma situação firme, segura, absoluta. Interessante é que a Bíblia diz que o falso profeta tem 2 chifres como de cordeiro. Chifre na Bíblia, o significado é poder. Então o falso profeta se levantará com 2 tipos de poderes: poder espiritual e poder material. Mas não adianta ele ter aparência de cordeiro, porque a Bíblia diz que quando ele abre a boca, a sua fala é igualzinha do dragão. Ele se declara no falar, fala igualzinho Satanás. Sabe por quê? Porque ele é um falso cordeiro. O cordeiro verdadeiro é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que João Batista disse naqueles dias: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus. O importante, meus queridos, é estarmos preparados para a volta do Senhor, para não provarmos desses dias de grande tribulação sobre a terra. Entendemos que a igreja poderá estar aqui até o início do império do anticristo. Mas depois essa igreja será tomada. Nós seremos levados às alturas para encontrarmos com o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja Deus, que o seu coração seja consolado por essas palavras. O mundo está sendo preparado para receber o anticristo, que vai ter um governo. Dentre 10 nações, ele vai se levantar para comandar. E a Bíblia diz que ele mudará os tempos, mudará as estações e não se afeiçoará ao amor das mulheres. Mas se você me perguntar, pastor Rogério, como eu poderia identificar melhor quem é o anticristo? Eu vou te dar um parecer. Preste atenção em qualquer governante que estiver trabalhando para que aconteça um tratado de paz entre judeus e árabes. E aquele que conseguir o que nunca ninguém conseguiu. Isaac Rabin se aproximou disso, sendo primeiro-ministro de Israel, mas não conseguiu o acordo de paz. Aquele que conseguir o acordo de paz, esse será o anticristo. Interessante é que a Bíblia diz que o anticristo receberá poder para matar os santos do Altíssimo aqui na terra.
A interpretação que temos disso é de servos de Deus que estão descuidados com a sua vida espiritual. Estão vazios do Espírito Santo. Não estão servindo a Deus de todo inteiro coração, buscando força do Senhor. Então haverá muitos que poderão ficar aqui no arrebatamento. Mas quando vier a marca do anticristo, quando vier o 666, quando vier a obrigatoriedade de receber o chip, porque sem a marca da besta ninguém compra, ninguém vende, ninguém comercializa, e a estátua da besta que será adorada, ela vai falar com as pessoas, falar. E ela terá tanto poder, estou me referindo à estátua, que terá poder de matar as pessoas que não querem adorar ao anticristo. Então que possamos estar bem atentos para a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existe também uma aplicação que cabe ser o anticristo quando no Apocalipse capítulo 6, na abertura que o Cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo, abre o livro que está selado, escrito por dentro e por fora com 7 selos. O primeiro selo, aparece um cavaleiro no cavalo branco, e ele tem um arco, e ele sai para vencer, ele sai vencedor e sai para vencer. Há uma interpretação que esse cavaleiro é o anticristo, que vai trazer uma falsa paz durante os 3 anos e meio, que é a primeira parte do seu governo. Então se entende que este cavaleiro está se referindo ao anticristo. Mas ele só tem o arco e não tem as flechas. Mas o dólar que foi aprovado na Confederação das Províncias nos Estados Unidos em 1786, ele tem várias flechas naquela moeda do dólar. Dizem que aquelas flechas do dólar serão no futuro a arma diplomática do anticristo. Porque entende-se que para ele trazer a falsa paz, a liderança dele para levantar o mundo do caos, é preciso que haja um caos, é preciso que a economia quebre, é preciso de um grande desequilíbrio financeiro. Então o anticristo virá com uma diplomacia trazendo uma falsa paz. Mas depois de 3 anos e meio, ele vai para profanar o templo de Deus em Israel. O terceiro templo que será construído. Temos informações que os judeus estão buscando espaço do local em Jerusalém, junto daquele monte, onde tem a mesquita de Omar, onde tem a sinagoga de Al-Aqsa. Eles estão procurando uma legalidade, um acordo para poder reconstruir o terceiro templo. E que isso eles farão com muita rapidez, porque já tem tudo em pré-moldado. Ouro, prata, pedras preciosas, vestimenta dos sumos sacerdotes, vestimentas sacerdotais, tudo preparado. Que em pouco tempo preparam, reconstrói, edifica o templo como nos dias de Salomão. E a profecia diz que é esse templo que o anticristo vai profanar. Porque o anticristo chamará as nações, o exército das nações da terra contra os judeus. Nisso é a segunda parte dos 3 anos e meio. Porque muitos homens tentaram mandar no mundo todo e não conseguiram. Gengis Khan, no século 13, tentou mandar no mundo todo e não conseguiu. Napoleão Bonaparte tentou mandar no mundo todo e não conseguiu. Adolfo Hitler tentou implantar o terceiro Reich, mandar no mundo todo e não conseguiu.
mas o anticristo conseguirá mandar no mundo todo por um certo período de tempo. Tempos e tempos e metade de tempos. Entende-se que nesses 3 anos e meio que o anticristo se virá contra os judeus, ele vai expor toda a raiva contra este povo, pelo qual trouxe à existência a linhagem do Messias. Todo ódio contra esse povo, que por causa dele existe esse livro, a Bíblia Sagrada, que é a revelação de Deus para todo aquele que crê. E por causa deste povo, o nome de Deus perdura na terra. Então o anticristo vai ajuntar os exércitos das nações para destruir o povo judeu. Interessante que quando João escreveu o Apocalipse, vendo as revelações, viu um exército vindo do Oriente, pelo caminho do rio Eufrates, que se secará, com 200 milhões de soldados, somente o exército do Oriente. E naqueles dias não havia proporção de um exército se aproximar de 10% de um exército do tamanho desse, com uma configuração como essa. Nem 5%. E hoje em dia na China se tem um exército maior do que 200 milhões de soldados. A profecia se cumpre com toda exatidão. E quando todos esses exércitos cercarem os judeus, o profeta diz: naqueles dias derramarei sobre eles o espírito de graça e de súplica, e eles chorarão a mim, e clamarão a mim, como uma mãe chora pelo seu filho único, pelo seu filho unigênito. O Senhor derramará sobre eles o espírito de graça e o espírito de súplica. E os judeus irão para o Monte das Oliveiras e vão começar a clamar a Deus, clamar a Deus, clamar a Deus. Nós estaremos com Jesus no banquete das bodas do Cordeiro. Aleluia! E o clamor dos judeus por causa daquele homem mau, e o clamor dos judeus por causa da aliança que Deus tem com Abraão, Isaque e Jacó, e o clamor dos judeus em reconhecer que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo é o Senhor. Aí Jesus vai concluir o banquete das bodas do Cordeiro e vai se cumprir Apocalipse capítulo 19. O Senhor se assentará num cavalo branco. Nós que estivermos com ele, nos assentaremos em cavalos brancos. Imagine Jesus dizendo: minha igreja, tem um povo que se chama pelo meu nome lá na terra clamando por mim. Vamos nos assentar em cavalos brancos, vamos cumprir Apocalipse 19, vamos descer para dar vitória ao meu povo, que estão clamando por causa de um homem mau que o quer destruí-lo. Jesus vai na frente com uma veste salpicada de sangue, uma coroa cheia de diademas, olhos como chamas de fogo. Ele é chamado de fiel e verdadeiro. Jesus vai na frente. Quando o anticristo cercar os judeus com todo o seu armamento, pronto para dizer: vamos matar os judeus, vamos apagar o nome de Deus da terra, eu serei o único na terra. O profeta diz: sendo o dia escurecerá, e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Aleluia! Quando aquele exército começar a descer, Jesus na frente, Jesus andava no meio dos seus discípulos. Quando ele foi para Jerusalém para dar a sua vida, ele estava na frente. Jesus, quando veio para guerrear contra o império do anticristo, ele vem na frente também. Quando o anticristo mandar fazer guerra contra aquele exército que vem descendo, contra aquele que vem na frente do exército, não vai ser possível guerrear. Porque na coxa de Jesus e na sua roupa
vem um título dizendo: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus vem, derrota o anticristo e o falso profeta e joga eles vivos no lago de fogo, de enxofre, o lago de fogo ardente. E com a espada que sai da sua boca, destruirá todos os exércitos dos reis da terra que se uniram para exterminar o povo que invoca o nome do Senhor. A Bíblia diz que o sangue correrá como um rio até a altura do freio da boca do cavalo. Será um mar de sangue lá no vale de Josafá. Será um rio de sangue em Jezreel. E Jesus virá e será aceito pelo seu povo, pelo povo judeu. Que essas palavras possam fortalecer a tua fé. Que esta palavra possa produzir um avivamento e você sentir: eu sou de Jesus e não pertenço à trindade maligna. Eu não pertenço nem ao dragão, nem ao anticristo, nem ao falso profeta. Eu não pertenço ao dragão, que é o antideus. Eu não pertenço à primeira besta, que é o anticristo. Eu não pertenço à segunda besta, que é o falso profeta. Eu pertenço a Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que através dessa palavra, o Espírito Santo possa testificar dentro de você que você é filho de Deus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Continue acompanhando o nosso canal, se inscreva, que nós iremos pregar mais mensagens escatológicas. Amém.